Bom, pessoal, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a equação do segundo grau. Lembrando que ela é denominada equação do segundo grau porque o índice 2 aqui, ó, se tivesse o 3 aqui, seria do terceiro grau e assim sucessivamente. E é uma equação porque ó, tem a minha incógnita e possui a igualdade. Ótimo. Nós já sabemos que a forma genérica completa da equação é ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero, onde o coeficiente a acompanha o termo ao quadrado, o b acompanha o x e o c é o independente. Então aqui nós temos que o coeficiente a, quando não tem nada aqui, é porque é 1, então o coeficiente a é 1. O coeficiente b é o que acompanha x, então menos 7. E o coeficiente c é o 10. Beleza. Agora nós vamos conhecer a segunda parte, como começa a resolver a equação do segundo grau. Nós vamos ter que utilizar o delta. Delta é esse triângulo aqui, ó. Ele é chamado de delta, também de discriminante. E a fórmula para eu calcular o delta... Mas por que eu tenho que calcular delta? Porque quando eu chegar na equação de Bhaskara, quando eu jogar na fórmula de Bhaskara, melhor dizendo, eu vou precisar do delta, tá? Porque a forma de Bhaskara, eu vou falar aqui rapidão, mas depois eu vou voltar melhor nela. É x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, por isso que eu preciso do delta, para eu substituir aqui. Mas para eu calcular o delta, a fórmula é a seguinte: b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Onde os valores são esse aqui, ó, a 1, b menos 7, c 10, tá? Aí tá, joguei na forma de... Vamos lá substituir. Então, delta é igual. Ó, para gravar melhor, eu sempre falo para os meninos assim, ó. b ao quadrado menos 4 antes de Cristo. Beleza. Quando a gente lê lá em história antes de Cristo, não vem assim, ó, AC? Então, para facilitar. Qual que é o valor de B? Menos 7. Esse valor de B está elevado ao quadrado. Como aqui é negativo, coloca entre parênteses. Então, vai ficar, ó, menos 7 elevado ao quadrado. Menos da fórmula. 4 vezes o A. O A vale quanto? 1. Vezes o C, que vale 10. Agora, resolve o A ao quadrado aqui primeiro. B ao... Quando que é menos 7 ao quadrado? Base negativa, expoente par, resultado positivo. 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Então, o valor de delta é igual a 49 menos 40, 9. Então, o valor de delta é igual a 9. Agora, uma dica para vocês. Quando o valor de delta der um número maior do que 0, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o infinito, delta maior que 0, quando eu resolver a equação aqui, eu vou ter duas raízes reais, duas raízes diferentes. Então, delta maior que 0, duas raízes diferentes. Duas raízes diferentes. Agora, se eu tenho que o delta for 0, se eu cheguei aqui, ó, delta é igual a 0, eu vou ter duas raízes iguais. Duas raízes iguais. No caso, imagine que o x1 deu 2. Quanto vai dar o x2? 2 também. Isso se o delta for 0. Agora, e se o delta for menor do que 0? Aí não existe soluções dentro do conjunto dos reais, tá? Aí vocês vão aprender a resolver equações desse tipo lá no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio. Então, quando o delta for menor que 0, vocês vão colocar aqui, ó, não existe raiz real. Não existe raiz pertencendo ao conjunto que pertence aos reais. Tá? Ao conjunto dos reais. Não existe. Tá bom? Então, mais uma dica. Delta igual a 0. Delta igual a 0, duas raízes iguais. Delta maior que 0, duas raízes diferentes. E delta menor que 0,
não existe raiz dentro dos conjuntos dos números reais. Não significa que não tem solução. Tem. Não dentro dos conjuntos reais, e sim dos números imaginários. Tá bom? Então, na aula de hoje, finda por aqui. Vocês vão treinar nos exercícios que eu passar para vocês, calcular o delta. E vocês vão me dizer as raízes. Delta é maior que zero? Duas raízes diferentes. Vocês vão fazer isso para mim. Beleza?